Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Hoje nós vamos introduzir uma nova lição, a ressurreição de Jesus, baseado no Evangelho de João, capítulo 20, verso 1 ao 31. A ressurreição de Jesus é a essência da fé. Por quê? A ressurreição de Jesus é o fato histórico mais importante da fé cristã. Paulo, ao falar da ressurreição de Jesus, ele lista ou ele aponta 6 consequências desastrosas se Jesus não tivesse ressuscitado. Ele, escrevendo a carta aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 15, verso 13 a 19, ele aponta para estas 6 consequências desastrosas. Primeiro, a pregação a respeito de Jesus não teria sentido. Se Jesus não ressuscitasse, o que falaríamos a respeito de Jesus? Que ele foi crucificado? Que ele está morto? Não teria sentido falar a respeito de algo que ia acontecer a todos os homens, ou que vai acontecer a todos os homens, a sua morte. Então, quando Jesus ele ressuscita, ele mostra que o poder de Deus é revelado, que as profecias que foram ditas lá no Antigo Testamento se cumpriram, da sua crucificação, da sua morte e agora da sua ressurreição. Então, se Jesus não ressuscitasse, a pregação a respeito de Jesus não teria sentido. E ele diz isso no verso 13 e no verso 14 de 1 Coríntios, capítulo 15. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Então esse é o primeiro desastre se Jesus não houvesse ressuscitado. Segundo, a fé em Jesus seria inútil. 1 Coríntios capítulo 15, verso 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação, é vã a vossa fé. Ter fé é ter certeza, convicção é esperança. Se Jesus não ressuscitou, que esperança nós teríamos? Que convicção nós teríamos? Que certeza nós teríamos? Assim como a fé seria uma pregação, se assim a pregação seria inútil, a fé também é inútil. Não existe fé se Jesus não ressuscitasse. Então, a fé em Jesus seria inútil. Terceiro, todas as testemunhas da ressurreição seriam mentirosas. Ou seja, quando Jesus ressuscitou, nós vamos ver mais lá embaixo, mais à frente, que os guardas que guardaram os sepulcros foram subornados para dizer que os discípulos foram lá e roubaram o corpo. Ou seja, aí não teria a ressurreição. E se não teria a ressurreição, as testemunhas também estavam mentindo. Mas Paulo ele diz, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 15, e se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, então as testemunhas seriam mentirosas. Mas não, Jesus, ele de fato ressuscitou. Quarto, ninguém seria justificado do pecado. Paulo ele diz isso. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, 17. Então, a justificação do pecado do homem não aconteceria se Cristo não ressuscitasse. Então seria um desastre para a nossa fé se Cristo não ressuscitasse. Os nossos pecados estariam ainda em nossa vida. E se ainda estivesse na nossa vida, nós estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Quinto, todos os cristãos antigos teriam perecido, ou seja,
todos os cristãos do Antigo Testamento, até Cristo Jesus, teriam crido em vão, teriam perecido, ido para o inferno, porque creram numa ressurreição que não havia acontecido. E Paulo, ele fala justamente isso. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecerão. 1 Coríntios capítulo 15, verso 18. Quinto. Sexto, os cristãos seriam os mais infelizes do mundo. E ele diz isso. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita a apenas esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Ou seja, se nós cremos num Cristo que não ressuscitou e a nossa vida se limita a isso, somos mais infelizes do mundo. Então, 6 argumentos que Paulo ele fala a respeito da ressurreição de Jesus. Se Jesus não ressuscitasse, não adiantaria nada na nossa vida hoje. Mas Cristo ressuscitou e esta é a garantia da nossa fé, da nossa pregação, daqueles que morreram antes da vinda de Cristo Jesus. E somos os mais felizes do mundo, porque Cristo ressuscitou. Por que Jesus ressuscitou? Paulo estava usando os argumentos se ele não ressuscitou. Mas por que Jesus ressuscitou então? Primeiro, Jesus está vivo e ele ressuscitou para cumprimento das Escrituras, para se cumprir a palavra de Deus a respeito de Cristo Jesus. Tudo que foi escrito a respeito de Jesus se cumpriu e se cumprirá. Por quê? Porque está escrito que ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que creram em Cristo Jesus. Então, tudo aquilo que foi escrito a respeito de Cristo Jesus se cumpriu e se cumprirá. E a ressurreição se cumpriu porque está escrito nas Escrituras. Lucas capítulo 24, 45 e 46. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Então, ele ressuscitou para se cumprir as Escrituras. Segundo, ele ressuscitou para provar o seu poder e a sua divindade. Romanos 1,4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, ele ressuscitou para provar a sua divindade e o seu poder. Terceiro, para nos justificar os nossos pecados, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele ressuscitou para justificar os nossos pecados. Quarto, para garantir a nossa ressurreição. Quando Jesus diz lá em João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele estava falando a respeito disso, que ele garante a ressurreição daqueles que creem nele, como Senhor e Salvador. E também em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 e 22. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, ou o primeiro a ressuscitar dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão ressuscitados, vivificados. Então, Jesus Cristo, ele ressuscitou para nos garantir a nossa ressurreição. E o quinto, para termos certeza do juízo final. Em Atos 17, 31, porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão
que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Jesus, ele ressuscitou para julgar o mundo que não creu nele, para julgar o diabo e todos os príncipes, todas as potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Então ele ressuscitou para termos a certeza do juízo final. Como foi a sua ressurreição? A ressurreição de Cristo Jesus, ela foi efetuada pela Trindade, isto é, pelo poder de Deus, do Deus Pai. Atos 2:24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele, Jesus Cristo, retido pela morte. Então, pelo poder de Deus, ele rompeu os grilhões da morte. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Cristo ressuscitou. E isto é um fato inegável. Porque Cristo, pelo poder de Deus, ele ressuscitou a Cristo Jesus. Segundo, pelo próprio poder de Cristo Jesus. João capítulo 10, verso 18. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus falando da sua morte. Eu dou a minha vida para morrer por pecadores. Mas eu tenho autoridade para tanto entregar a minha vida como para a reaver. Ou seja, para ressuscitá-la. Porque este mandato eu recebi de meu Pai. Então, pelo próprio poder de Jesus, ele tinha poder para entregar a sua vida e para ressuscitar a sua própria vida. E letra C, pelo poder do Espírito Santo. Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então nós vemos a Trindade trabalhando na ressurreição de Cristo Jesus, pelo poder de Deus, pelo poder de Cristo Jesus, pelo seu próprio poder e pelo poder do Espírito Santo. A sua ressurreição foi comprovada? Pode ser provada e comprovada? Pode sim. Através do quê? Sim, Jesus ressuscitou e foi comprovada primeiramente pelos guardas que guardavam o túmulo. Quando Pilatos soube que Jesus havia morrido, ele se assustou, porque ele morreu tão rápido. E ele mandou chamar os guardas. E indo elas, as mulheres que estavam lá no túmulo, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Mateus 28:11. E Pilatos também quis ouvir o relato para entregar o corpo de Jesus a José de Arimateia. Então, os guardas, contaram aos principais sacerdotes e a Pilatos que Jesus havia ressuscitado. B. Pelos anjos. Lucas 24, de 4 a 6. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais dentre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como preveniu estando ainda na Galiléia. Então os anjos relataram às mulheres que Jesus havia ressuscitado. E terceiro, pelas mulheres. Mateus 28:9. E retirando-se elas, depois de ter ouvido os relatos dos anjos, apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. Então, as mulheres,
depois de ouvir o relato dos anjos que Jesus havia ressuscitado, elas se retiraram apressadamente do sepulcro e foram relatar aos discípulos. Pelos apóstolos, Atos 10, 40 e 41. A este ressuscitou dentre Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Então os apóstolos dizendo que Jesus escolheu algumas testemunhas que tiveram com ele, comeram e beberam com ele e ressurgiu dentre os mortos. E por último, queridos, por mais de 500 pessoas, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 4, verso 6, diz, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então Paulo estava relatando que Jesus apareceu a Pedro, aos discípulos e depois por mais de 500 irmãos. Então, irmãos, foi provada e comprovado a ressurreição de Cristo Jesus. Então, o que nós vimos hoje na introdução e o que nós veremos nos estudos nesses dias? Nós vimos que a essência da fé é a ressurreição de Jesus. Vimos porque Jesus ressuscitou, como foi a sua ressurreição. A sua ressurreição foi provada e comprovada por várias testemunhas, tanto os guardas, como as mulheres, como os apóstolos e por mais de 500 pessoas. Então nós vamos estudar a ressurreição de Jesus segundo a narrativa de João. Abordaremos 3 atitudes diferentes quanto à ressurreição de Jesus. Eu convido a você a caminhar comigo por este estudo e aprendermos um pouco mais sobre as atitudes a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, porque Cristo foi crucificado, morto, sepultado, mas Cristo venceu a morte, para que possamos também vencer esta morte, a morte do pecado, que está agarrado em nosso corpo, ó Pai. Mas por meio da ressurreição de Cristo Jesus, Ele venceu a morte e também nos garantiu a ressurreição pela fé em Cristo Jesus. Aplica esta palavra em cada coração. E por meio de Cristo Jesus, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos para a eternidade, possamos também ter esta esperança. Como Ele mesmo diz na ressurreição de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aplica isso em nosso coração, para termos a certeza que estamos no caminho, na verdade, que é Cristo Jesus, que nos garante a vida eterna pela fé. Abençoe cada ouvinte, ó Pai. Abençoe cada casamento. Restaura, Senhor Deus, a família, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.